Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV, Por Dentro do Varejo. A gente não podia deixar de incluir nessa temporada um episódio dedicado à prevenção de perdas. Esse é um assunto vital que faz parte do cotidiano dos varejistas e que pode ser a linha divisória entre o lucro e o prejuízo. A Vanessa Urbieta, que também tem grande experiência na área, vai me acompanhar no bate-papo de hoje. Nós vamos conversar com Antônio Balbino, especialista em prevenção de perdas e gestão de estoque. Com experiência no dia a dia de loja, há alguns anos Balbino produz muito conteúdo sobre prevenção de perdas. O canal Café com Prevenção no YouTube, portal, podcast e recentemente a Escola Vareja, uma iniciativa online dedicada a preparar profissionais para o setor. O mais legal dessa conversa que você vai ouvir são as dicas práticas que ele dá para o varejista evitar dor de cabeça. Eu comecei perguntando para o Balbino como ele enxerga a evolução da área nos últimos anos. Ainda vejo muita carência, né, nessa questão da visibilidade da área dentro das organizações. As empresas elas ainda não enxergam a área como uma área geradora de lucro, né? Infelizmente, ainda ficam muito bitoladas a uma realidade distante, onde o nosso papel era identificar furtos dentro das empresas. Então, os profissionais da área de prevenção de perdas, eles estão aos poucos conseguindo mudar essa realidade. Ainda é a passos lentos, mas assim, essa mudança ela só vai acontecer realmente dentro das empresas quando se conseguir implantar uma cultura de prevenção de perdas, quando todos passarem a entender o que é e quais, né, os resultados que a área pode trazer. Enquanto a área de prevenção de perdas ficar acreditando que vai entregar resultados sem engajar, não conseguir fazer na realidade que outras áreas executem atividades operacionais de prevenção, o amadurecimento da área não vem. E no final a empresa não tem, na realidade, o resultado esperado, entendeu? Porque quem executa a área de prevenção de perdas é a equipe. Os profissionais de prevenção de perdas têm que passar a ensinar o que é prevenção de perdas, a importância da prevenção de perdas para a base. E não só fazer reuniões estratégicas com o conselho administrativo e com a diretoria da empresa só para apresentar resultado, entendeu? Então, tem que fazer com que a área de operações abrace e execute as atividades do dia a dia. Na sua opinião, quais os principais erros no setor de prevenção de perdas que o varejo ainda comete? O primeiro é acreditar, né? É incrível isso, né? Acreditar que os números que a gente tem nas pesquisas são números que refletem a realidade de todas as empresas. Então, essa é a primeira coisa que você gestor, tem que eliminar da tua cabeça, tá? Você tem que montar e gerenciar os seus próprios indicadores, gerar seus indicadores. O segundo ponto importantíssimo que eu acredito que, infelizmente, é o feijão com arroz, que muitos não fazem, é lançar as perdas com suas causas. É incrível como o pessoal, às vezes, simplesmente lança perda. Só perda. E não coloca lá qual foi o motivo da perda, né? Qual foi a origem da perda, a causa da perda, para que assim você consiga definir uma estratégia, um plano de ação para conseguir reduzir. Uma exposição agressiva que está danificando algum produto, uma coisa que acontece muito, né? O pessoal coloca produtos frágeis nas partes mais baixas das gôndolas, né? Então vem uma criança, vem uma pessoa com um carrinho e acaba batendo, quebra o produto, entendeu? E aí, não, lança como perda. E perda por quê? Qual foi o motivo? Não, é só perda. Então, para o gestor, aquilo vai entrar como perda. A partir do momento que você coloca lá que foi uma perda oriunda de um carrinho, de um cliente que bateu no produto. Mas espera aí, por que esse produto de alto valor agregado estava exposto nessa condição? Então, você já começa a entender e montar uma estratégia. Mas se for só perda, você não sabe. Balbino, eu quero entrar numa questão polêmica agora. Os ajustes de estoque devem ser realizados exclusivamente pela área de prevenção de perdas, né, das redes varejistas, ou podem ser feitos pela gestão de lojas, em sua opinião? Quem vai ter o poder de lançar esses ajustes no sistema?
Isso é uma polêmica mesmo, tá? E muda muito de empresa para empresa. Do meu ponto de vista, jamais a gente deve deixar a responsabilidade de ajuste de estoque na mão da gestão da loja. Porque não vai garantir imparcialidade. Essa é a realidade, tá? Então, no meu ponto de vista, o melhor é você ter uma área responsável por essa área de gestão de estoque e pelos ajustes de estoque. Então, se você tem uma empresa que já consiga, dentro do organograma dela, ter lá uma gestão de estoque, não é? Que vai ficar respondendo, por exemplo, a uma área de prevenção de perdas, que vai responder a uma área de gestão de risco, de controladoria, depende muito do nível da tua empresa, mas nunca deixe nas mãos da gestão da loja, porque, como eu falei, não vai ter essa questão da imparcialidade. Complementando lá um pouco, Balbino, o fato que prevenção de perdas deveria ser uma diretoria também, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente falou com o reconhecimento da área também, né? Com a importância da área. Por que prevenção de perdas não pode ter uma área diretoria? A gente vê em grandes varejistas, né? Você tem lá uma posição de diretoria e tal, mas no geral, né, isso não é uma realidade. Outra coisa que eu não consigo entender, Balbino, é por que é totalmente relacionado ao mal profissional, né? Para que ele precisa maquiar e manipular os números? Esse é o mal profissional, é aquilo que não quer mostrar a realidade para os acionistas, para os donos, sócios, enfim, quer que seja, né, para ir lá e mostrar que de fato existe problema e que ações precisam ser tomadas. Né? E enquanto ele fizer isso, ele nunca vai conseguir provar a necessidade da área também. Enquanto ele se tentar manipular os números, você nunca consegue provar que coisas precisam ser feitas. Verdade. Verdade, Adriano. Você não consegue até trazer investimentos, né? Porque se o cara tá mostrando um resultado muito bom, por que os caras vão investir? Por que os caras vão dar, né, budget para esse cara? Não vai, cara, não vai. Pô, aproveitando, Balbino, conta um pouco então da escola do varejo, porque eu acho que um pouco da ideia da escola, da criação da escola do varejo tem até a ver com isso, né? Preparar profissionais para o setor, certo? Exato, Adriano, exato. A escola varejo, ela veio da necessidade que eu identifiquei justamente de qualificar esses profissionais da área de prevenção e de gestão de estoque, porque há muito tempo, né, eu já venho produzindo conteúdo e o que é que existe uma demanda e uma necessidade que eu não poderia mais simplesmente colocar lá no YouTube, colocar num site, entendeu? Algo mais direcionado e mais específico, mais técnico, mais detalhado. Então, hoje na Escola Varejo, a gente já tem lá mais de 30 horas de conteúdo, tá? E é conteúdo que está sempre sendo atualizado, porque o que é a Escola Varejo? É uma plataforma de vídeos, tá? Aulas online que são atualizadas toda semana. Então, toda semana eu posto uma aula, faço uma aula ao vivo e fica disponível lá enquanto o aluno for assinante. Então, o cara paga lá um valor de R$ 50 por mês e, tipo, assiste todas as aulas. É o que a gente falou, nosso objetivo sempre foi disseminar a cultura, prover conteúdo, né? De novo, acho que você dá um passo aí na frente de todo mundo. Parabéns. Muito bom mesmo, hein, Balbino? Vamos lá, o ano está terminando e as empresas estão fazendo, né, os seus planejamentos, questão de orçamento. Se você pudesse dar 3 sugestões, quais seriam as 3 prioridades para as áreas de prevenção de perdas? 3 pontos. O primeiro ponto, para mim, deve ser a capacitação. Esse deve ser o primeiro ponto, né? Se antes o varejo ele já era dinâmico, agora então, tá? As estratégias que a gente acaba desenvolvendo hoje, amanhã, às vezes a gente já tem que mudar, porque o cenário já muda tá uma loucura, então não tem para onde correr, tá? E assim, ter uma equipe preparada para isso é fundamental, por isso que capacitação é para mim um dos pontos que deve ser tratado muito bem, tá? Então, você ter pessoas capacitadas para trabalhar num ambiente tão volátil, você tem que ter. A segunda, para mim, seria a acurácia de estoque. A gente aprendeu agora, mais do que nunca, que isso é necessário, né? Hoje, todas as empresas estão online, desde os grandes varejistas até as lojas de bairro. Não existe, assim, possibilidade de ter um bom, no caso, atendimento ao consumidor, no caso, online, na venda online, sem ter uma boa precisão de estoque. Trabalhar o omnichannel é fundamental.
entendeu? Assim, o varejista tem que entender que a praticidade de você conseguir comprar online e buscar na minha loja física, cara, isso reduz custos para você e, assim, fideliza o cliente, não é? Porque acaba que você comprou, vai lá buscar na loja e lembrou de outra coisa. Aumenta até o ticket médio da empresa. Então, assim, tenta entender que para você ter a Omnichannel, você tem que ter uma boa gestão de estoque. Para você ter o e-commerce, você tem que ter uma boa gestão de estoque. Para você ter um bom fluxo de caixa, você tem que ter boa gestão de estoque. Para você, enfim, para você ter lucro, você tem que cuidar do teu capital mais importante, que é o estoque. Então, gestão de estoque, a acurácia é fundamental. Sem uma boa acurácia, você não vai conseguir, tá? E o terceiro ponto, que eu acho que esse a gente está começando a pensar um pouquinho mais, é rupturas. Gestão de rupturas. A gente precisa, gente, parar de falar apenas em perdas de estoque e começar a pensar nas rupturas. Pensar que... Porque muitas empresas não entendem que a área de prevenção é uma área geradora de lucro. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente fala de rupturas, a gente acaba acendendo aquela luzinha dentro da cabeça do pessoal do comercial, do operacional. Os caras não estão falando só de perda, mas só que ruptura gera perda. Então, assim, com um trabalho em cima de ruptura, você consegue impactar no resultado e assim, trazer outras áreas. Porque você está falando diretamente de vendas. E isso já dá aquele brilho, né, para o empresário. Sem falar que existe um apoio muito maior de áreas, né, como eu falei. Outro fator importante é que o índice de ruptura médio, aí, como foi apresentado pela Abrap, é de 7,5%. Outro ponto importante é que a Neogrid, que faz o acompanhamento aí, do varejo, aí, das rupturas, um trabalho excelente, chega a ser bem maior do que isso, tá? Passa de 10%. Então, assim, o que mais impacta seria uma perda média de 1,36% ou seria essa ruptura que varia entre 7% e 10%? A prevenção, ela pode ser um facilitador, né, em todo esse processo para verificação de ruptura, né, Balbino? Exato. Eu acredito que as rupturas devem começar a entrar nas discussões da área. Ruptura gera perda de venda, ruptura gera, acima de tudo, além da perda da venda, ela pode gerar a perda do cliente. Então, começa a pensar em ruptura como uma das atividades fundamentais para a área de prevenção de perdas. Balbino, a gente sabe que no varejo, uma das grandes portas de saída é a frente de caixa. Que dica você daria para os gestores para conseguir identificar esses produtos que estão passando e não estão sendo registrados? Bem, é bem interessante hoje, tá, Vanessa, que a gente tem ferramentas que podem auxiliar bastante nesse trabalho, né? Então, você tem um exemplo, uma solução como o GateCash, que você consegue monitorar, né, de forma online toda a movimentação do caixa, tá? Então, era uma dificuldade que a gente tinha antigamente, que eu lembro muito bem, sempre que a gente tinha algum desvio e a gente desconfiava que existia algum desvio, o que é que a gente fazia naquele momento? Né? A gente ficava acompanhando a imagem e o cupom, né? A imagem e o cupom. E isso era algo muito difícil de conseguir fazer. Né? Então, gerava assim, uma coisa, um retrabalho enorme, porque na realidade a gente não tinha isso de forma automática e online automatizado, na verdade. Né? Então, hoje você consegue fazer isso. Tem outras estratégias muito interessantes que você precisa alinhar também com a ferramenta, também com a solução. Tem que definir um processo e uma rotina naquele setor. Essa rotina ela deve virar realmente o procedimento operacional do operador de caixa, ter um procedimento operacional do fiscal de caixa, e tudo isso tem que estar dentro das normas da empresa. Tá? Então, você tem que ter normas muito bem preparadas aí junto com o departamento jurídico de vocês, junto também com o RH, o DP, enfim. Isso tem que dar muito bem alinhado, tá? Para que você também possa cobrar, né, juridicamente lá na frente. Então, se o cara fraudou algo, se o cara fez algo de errado e você tem uma norma já definida, tudo fica mais simples, tá? Para que você consiga entrar com uma ação. Do contrário, você também consegue, claro, você tem as provas, mas, enfim, fica um pouco mais cansativo para você. Então, a primeira dica é essa. A segunda
é que você tem que fazer o seguinte: o teu ERP, a tua ferramenta de gestão de frente de caixa, ou aliás, a ferramenta de gestão geral da empresa, você tem que ter cadastrado lá a mesma coisa que você tem que fazer na área de perdas, de lançamento de quebras operacionais, você tem que fazer lá também, tá, gente? Exemplo, quais são os motivos de cancelamento? Então, é um erro operacional? Eu tenho que colocar lá. É um erro dos próprios sistemas que gerou aquela falha? Foi uma desistência do cliente, entendeu? Foi, no caso, falta de limite no cartão, não tinha o dinheiro para pagar, enfim. Você tem que lançar todos esses motivos para, na hora que você lançar o cancelamento do item ou do cupom, você colocar qual foi. Porque muitas vezes, boa parte dos cancelamentos, infelizmente, é por erro operacional. Então você acaba unindo. Então você tem uma boa solução, tá? De controle e gestão de frente de loja, que você consegue acompanhar não apenas o subescaneamento, não apenas algumas fraudes que podem estar existindo, mas também a produtividade, que é algo que muita gente não acompanha, Vanessa. Muita gente não acompanha a produtividade. Então, você tem, às vezes, um operador de caixa que tem uma produtividade muito acima de outros operadores. Então, o que é que está acontecendo? Aquele operador, ele é um operador que sai muito, ele é um operador que é realmente lento, ele precisa de um treinamento, ele está insatisfeito. Então, assim, a ferramenta, ela te dá, né, a solução, ela te dá a oportunidade, junto com o teu RH, de fazer treinamentos com a tua equipe operacional e demonstrar, gente, olha, a produtividade de frente de loja está caindo e se for preciso, chamar até o operador que está com a produtividade um pouquinho menor para saber se ele está com uma dificuldade. Essa questão de você conseguir unir prevenção, RH e operação, além do jurídico também, tudo dentro da mesma solução de frente de loja, é o melhor dos mundos. Entendeu? Então, eu acredito muito que você tem que ter não só a ferramenta, mas também um apoio muito bom gerencial da empresa. Pô, Balbino, a gente vai chegando no final do nosso bate-papo aqui e a gente sempre encerra com uma perguntinha, né, meio pessoal, que é o que o varejo ensinou ao Antônio Balbino? Que bacana, pergunta bacana. A coisa mais importante que o varejo me ensinou, pessoalmente mesmo, assim, que agrega até hoje, é a resiliência. Eu acredito que foi a coisa mais importante que até hoje eu sempre falo, né, que ter resiliência. Saber lidar com todas essas diversidades, com todas as particularidades que existem, com a pressão de alta diretoria por resultado, e saber lidar com aquilo sem, de certa forma, ser agressivo com a tua equipe. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... Eu realmente agradeço muito por ter aprendido. Eu vou levar para qualquer coisa que eu for fazer na vida, né? Então, porque assim, quando você está implantando uma área de prevenção de perdas, você está mudando a cultura da empresa, você acaba tendo conflitos com várias áreas, e quando você é muito jovem, você realmente, às vezes, não entende a outra pessoa, porque aquela outra pessoa tem uma vida, aquela outra pessoa tem problemas, aquele cara pode estar com uma pessoa doente na família, pode chegar com problemas pessoais no trabalho, e não adianta você dizer assim, tem que separar. Eu falava isso antigamente, tem que separar. Daqui para fora, o problema é teu, tá? Então deixa ele lá fora. Aqui você tem que fazer assim. Então, eu aprendi com o tempo que não é assim, entendeu? E aí eu fui entendendo um pouquinho o que é realmente você gerir o negócio, entendeu? Você tem que gerir pessoas, e isso a gente não aprende na faculdade, isso aí a gente não aprende em nenhum assim, cursos técnicos, isso você só aprende em campo. Isso você só aprende ouvindo pessoas, entendeu? O prazer, é sempre muito legal a gente conseguir bater um papo, a gente ter se encontrado pouco, né? Mas sempre que a gente se encontra, acho que é uma conversa que é sempre muito legal, sempre muito conteúdo, ideias. Pô, sensacional, super feliz da gente ter conseguido gravar esse podcast. Valeu, obrigado, Balbino. Um abraço. A gente não se cansa de falar sobre prevenção de perdas. Afinal,
está no nosso sangue. Sempre muito aprendizado e a sensação de que ainda tem muita oportunidade de melhoria. Por isso, nesse bate-papo eu vou destacar 2 pontos. O primeiro é a capacitação da equipe. Sem dúvida, um profissional preparado vai fazer a diferença na análise de dados, nos controles de processos e diretamente nos resultados. O segundo ponto é o posicionamento mais ampliado da área. Prevenção de perdas é geradora de lucro e precisa ter a devida relevância dentro das empresas. Se você curtiu, não deixa de indicar o PDV para os colegas do varejo. Nosso agradecimento a Gunebo, que patrocinou este episódio, e a você pela companhia. Valeu!